Carta de 18 de julho de 1954. Caro Joel, já faz muito tempo que não escrevo e você deve ter se perguntado o que aconteceu. Os dias voaram como asas e têm estado ainda mais ocupados do que durante os dias de escola. Dificilmente parece possível que dentro de um mês você esteja aqui. Passamos a maior parte do verão trabalhando no local de nossas reuniões e isso agora está resolvido. Na semana passada, assinei o contrato de locação e terei posse em 15 de agosto. Estamos no 12º andar, na 30 West Washington, um local maravilhoso no coração do Loop e em um prédio muito bom. Estamos felizes e agradecidas por ele e estamos trabalhando no mobiliário para que ele respire beleza, paz e harmonia. Não é agradável que esteja aberto para que as pessoas o utilizem durante as classes? É tão perto que será muito conveniente. Apenas 2 quarteirões do Hotel Sherman, onde serão realizadas as reuniões. Não sei por que estou assumindo tudo isso, exceto que tenho que fazer. Curiosamente, parece que antes que alguém soubesse de nosso novo lugar, assim que o passo foi dado, houve um aumento automático de atividade e correspondente fluxo da graça com a qual se pode prosseguir. Carinhosamente, Lohane. Este primeiro centro de estudos do caminho infinito em todo o mundo foi um charmoso refúgio de paz e amor estabelecido no meio da agitação do centro de Chicago. Era a sala superior, preparada com amor e mobiliada com peças do meu apartamento e do sótão de Valbo, sem nenhuma despesa financeira, exceto por umas 12 cadeiras dobráveis muito confortáveis. Realmente, foi uma experiência de eu tenho consciência se desdobrando como. As cortinas da janela eram sobra de um apartamento maior. Um longo corredor oriental com um fundo azul profundo proporcionava um toque de elegância e vitalidade. Cadeiras, mesas de canto e lâmpadas do meu apartamento e do sótão de Valbo, além de um sofá usado dado por um amigo, fizeram com que parecesse uma sala de estar convidativa e atraente, aberta para aqueles que encontrassem este refúgio de paz e descanso, vários dias por semana para estudo, meditação e para ouvir os trabalhos de classe gravados por Joel. No início, haviam 5 reuniões por semana, nas quais eu retirava as cadeiras dobráveis, empilhadas em um armário, e depois as guardava. No início, e por muito tempo, não havia voluntários para ajudar em nenhuma dessas tarefas. Todo o trabalho preparatório nessa sala foi feito em alguns dias antes da chegada de Joel para a classe. Valbo e eu analisamos nosso trabalho com considerável orgulho. Joel sorriu com aprovação quando viu, mas seu comentário foi um tanto esvaziante. Lohane, isto é apenas um aperitivo. Espere. O avião de Joel pousou no aeroporto Midway por volta das 2 horas da manhã de sexta-feira, 20 de agosto, para seu primeiro trabalho de classe em Chicago. Por volta das 8 horas da manhã,
Depois do que achei que deveria ter sido tempo suficiente para ele descansar, telefonei para dar-lhes as boas-vindas em Chicago, apenas para ser saudada bruscamente por uma voz indignada. Tire-me daqui imediatamente. O gesso está caindo, o quarto não foi arrumado quando cheguei e há garrafas de licor vazias espalhadas por toda parte. Tire-me daqui imediatamente. Impressionada com a diatribe que sucedeu, telefonei para Valbo e pedi-lhe que fosse comigo até o Loop para ver o que poderíamos fazer para pacificar Joel. Mudá-lo para outro quarto era quase impossível, porque cada quarto do hotel havia sido totalmente reservado pela convenção anual Loyal Order of Moose. Mas Joel insistiu em outro quarto. Então, por uma hora, Valbo e eu imploramos e suplicamos ao gerente para encontrar acomodações mais adequadas. Finalmente, o gerente nos ofereceu uma pequena suíte para ele. Quando Joel ouviu falar desses arranjos, ele assumiu sua atitude normal e pacífica de não reação. Apesar desse início pouco auspicioso, a classe fechada da noite e a classe dos praticantes da manhã foram experiências espirituais profundas. No que diz respeito aos números, estas classes superaram em muito nossas expectativas. Tínhamos previsto o máximo possível de 35, mas havia bem mais que 100 pessoas em cada classe. Um momento especial para mim veio em uma manhã chuvosa de quarta-feira, durante a classe de praticantes. Perto do final da sessão, Joel disparou. Não há ilusão externalizada. Eu já havia lido essas palavras antes, mas a convicção irrefutável em sua voz iluminou estas simples palavras e me encontrei interiormente dizendo: é claro, uma ilusão é uma pequena percepção errônea da mente. E não poderia estar aqui fora. Com essa compreensão, veio a convicção de que não tinha que mudar nada aqui fora, mas apenas me libertar de uma errônea percepção da onipresente perfeição divina. Disso surgiram alguns frutos reais. Durante o tempo em que Joel esteve em Chicago para a classe, houve a oportunidade de algumas sessões particulares e esclarecedoras com ele, nas quais ele novamente apontou para muitos princípios que ele havia exposto em algumas de suas cartas. Uma das coisas que conversamos foi sobre a transição de mamãe, que ele usou para apontar a diferença entre a saúde humana e a plenitude espiritual. Novamente, ele enfatizou que eu era muito rápida para reinterpretar as aparências humanas discordantes, mas tendia a aceitar as aparências humanas harmoniosas sem reinterpretação, não reconhecendo que ambas faziam parte do sonho da existência humana. Quando paramos de nos apegar ao conceito humano de vida, que começa em uma determinada data e termina em doença, acidente ou idade na morte, estamos próximos daquela vida da qual Jesus falou quando disse: destrua este templo e em 3 dias eu o levantarei. Isso só pode ser uma possibilidade
quando estamos dispostos a abandonar nosso senso humano de vida, reconhecendo que a vida não depende de um corpo e funções corporais. As aparências, boas ou más, nunca podem atestar a verdade. Na quarta-feira à noite, quando fui à sala Jade para verificar os preparativos, após ter jantado com Joel, encontrei Val e seus assistentes desesperados. Eles tinham recebido a notícia de que centenas de membros de uma fraternidade iriam fazer um coquetel do outro lado do rio. Naquela data tardia, não havia maneira possível de mudar nossa reunião para outra sala. Eu imaginava que fogos de artifício iria explodir por causa desse incidente. Lembrando como no meio de uma classe em Nova York, quando havia barulho fora da sala de aula, ele havia exclamado: "Isto não vai servir, senhora C. Teremos que ter outra sala." Dessa vez, no entanto, Joel estava calmo, recolhido e compreensivo, dando uma das melhores lições de toda a semana da classe. Na verdade, ele permaneceu imperturbável, mesmo quando uma banda começou a tocar do lado de fora da porta. Naquele preciso momento, ele disse: "Algumas pessoas parecem ser boas, algumas pessoas más e outras intoleráveis. Para mim, o clímax de toda a semana veio no domingo à noite, quando a aula estava terminada. Valbo, R e eu jantamos com Joel na Palmer House, e foi então quando ele disse que teria tempo no Natal para me dar o trabalho especial e a experiência que eu tanto desejava, mesmo que ele estivesse no Havaí e eu em Evanston." Os eventos posteriores relatados em minhas cartas provaram que ele cumpriu sua promessa.